O projeto Resgate à Infância, desenvolvido pelo Ministério Público do Trabalho, é a unificação de 3 projetos estratégicos voltados para a prevenção e erradicação do trabalho infantil: MTP na escola, aprendizagem e políticas públicas. Diversos profissionais participaram da palestra ministrada pela procuradora Fernanda Pereira. Hoje essa oficina de capacitação tem uma importância muito grande, para toda a rede socioassistencial e também do sistema de garantia de direitos da criança e adolescente. Porque a gente ainda tem algumas dúvidas, do que configura ou não o trabalho infantil. Então, o Ministério Público do Trabalho aceitou o nosso convite para poder vir capacitar todos os profissionais, todos os técnicos, para que a gente consiga identificar as situações de trabalho infantil e também do trabalho adolescente irregular, para que a gente consiga intervir e dar mais qualidade de vida para essas crianças e adolescentes. O Ministério Público do Trabalho integra a rede de proteção da criança e adolescente, e a rede é formada por diversos atores, programas e sistemas, e nós estamos aqui juntos hoje para conversar com a rede e tratar dos aspectos legais e sociais do trabalho infantil. Então nós temos aqui técnicos do CRAS, do CREAS, os conselheiros tutelares, agentes de saúde, que são pessoas que vão lidar diariamente com essa temática e que precisam, então, ter bastante clareza do que configura o trabalho infantil para poder, ao se deparar com ele, imediatamente buscar romper essa chaga social que ainda prejudica o desenvolvimento e a vida e rouba a infância das crianças. Temos aqui hoje também os profissionais da educação que lidam diariamente com crianças que ou são vítimas do trabalho infantil ou conhecem alguém que são. Então, a nossa ideia é espraiar o conhecimento, é discutir, é dialogar com a rede e trazer as questões teóricas, do trabalho infantil para discutir aqui em Andradas. Durante a oficina, foram abordados aspectos legais, históricos e culturais do trabalho infantil, piores formas da prática, aversão doméstica, proteção ao trabalho adolescente, estágio, mitos do trabalho infantil e ações estratégicas de prevenção e erradicação da exploração dos jovens. De acordo com Isabelle, hoje ainda existem muitas dúvidas com relação ao trabalho infantil. O tema foi retratado em trabalhos desenvolvidos pelo setor de educação. Por que você fez isso? Para de reclamar e limpa agora. Sem mais, sem menos. Ainda existe, a gente tem alguns mitos relacionados ao trabalho infantil. Então, hoje, o Ministério Público do Trabalho está vindo justamente para poder tirar essas dúvidas e para que a gente tenha uma prática mais assertiva no dia a dia. A vida de uma criança não é só assistência social, também envolve a educação, também envolve a saúde, também envolve a cultura, o turismo. Então, o que a gente pretende, na verdade, é envolver todos os setores para que seja possível a gente realmente acolher essa criança, esse adolescente e que ele tenha uma vida melhor e um futuro também melhor. Segundo dados da ONU, 168 milhões de crianças estão trabalhando enquanto deveriam estar na escola. Dessas, 120 milhões têm entre 5 e 14 anos e 5 milhões estão em condições semelhantes à escravidão. No Brasil, pouco mais de 14% dos jovens entre 15 e 17 anos estão empregados em trabalhos considerados perigosos. Grande parte da agricultura e na indústria. No nosso país, são mais de 2 milhões de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos que trabalham irregularmente. O trabalho infantil ainda é muito presente na nossa sociedade. Existe uma conivência social e cultural do Estado, da família, da sociedade como um todo, para mantê-lo. Às vezes, as crianças têm suas infâncias roubadas por atos dos próprios pais que os colocam para trabalhar a partir de um discurso que não, ele só está me ajudando, ele está ajudando em casa, mas isso faz com que ele não se desenvolva, ele não tenha tempo para estudar, para brincar, para fazer as atividades que são próprias daquela faixa etária. A legislação brasileira proíbe o trabalho antes dos 16 anos, só permitindo a partir dos 14 na condição de aprendiz. Então, por exemplo, às vezes uma pessoa tem um comércio e fala, meu filho já tem 14 anos, pode me ajudar. Ele só pode trabalhar na condição de aprendiz a partir dos 14 anos, se forem observados todos os requisitos legais para que a aprendizagem aconteça. E não de uma forma informal, porque aí a criança e o adolescente só vão ter prejuízo com aquele trabalho. A criança, em hipótese alguma, a nossa legislação define criança como de 0 a 12 anos,
em hipótese alguma ela pode trabalhar. O adolescente pode se inserir no mercado de trabalho de forma protegida, na condição de aprendiz a partir dos 16. Se você acredita que essa realidade está longe de Andradas, se engana. De acordo com a gerente da Divisão de Ação Social, existem casos na cidade. Temos registros, poucos ainda por essa dificuldade na identificação, mas os registros são poucos ainda. Eu acho que a gente vai conseguir ter outro olhar para o trabalho infantil e creio eu que os números irão aumentar. Fernanda ainda orientou como as pessoas devem agir quando se depararem com um caso de trabalho infantil. Ela deve acionar algum dos integrantes da rede de proteção. Pode ser a escola, pode ser o Conselho Tutelar, o CRAS, o CREAS, o Ministério do Trabalho e Emprego, o Ministério Público do Trabalho. Cada instituição tem a sua forma própria de receber as denúncias e nós temos um aparato do Ministério do Desenvolvimento Social, que do Ministério dos Direitos Humanos, que é o Disque 100. Então, fazendo uma denúncia no Disque 100, essa questão vai ser encaminhada para todos os órgãos da rede. O importante, se deparando com trabalho infantil, é denunciar. A rede, algum dos integrantes da rede, que vai tomar as providências que lhe cabe e acionar os demais que precisam tomar as suas providências também.